Olá, gente. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Vou fazer aqui um comunicado rapidinho sobre essas prisões ocorridas hoje aqui no Rio de Janeiro. Esperar vocês entrarem só para dizer do que se trata. São prisões importantes hoje. Bom dia a todas e todos. E Fábio Porchat, bom dia, querido amigo. Como você está? Temos que fazer outra conversa daquela. Eu estou passando aqui rapidamente para falar para vocês sobre a prisão hoje do Med e do Tonhão. São dois irmãos presos, duas figuras importantes no crime aqui do Rio de Janeiro, duas figuras ligadas ao escritório do crime. Eles tinham um vínculo com a milícia que atuava em Rio das Pedras. Então é uma ação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro bastante importante. Então, publicamente aqui, já conversei com os delegados da Polícia Civil, já conversei com quem estava nessa operação, e é uma ação importante no combate ao crime organizado do Rio de Janeiro, né? Esses dois irmãos, eles são originalmente da Zona Norte do Rio de Janeiro, ali do bairro de Quintino, mas eles atuavam junto a um grupo que nós, lamentavelmente, já conhecemos bem, chamado Escritório do Crime, né? E esse Escritório do Crime é um grupo de matadores ligado às milícias, ligados a diversas atividades econômicas da milícia. E você sabe que milícia é um grupo muito forte no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio de Janeiro. Eles atuam com extorsão, com especulação imobiliária, compra e venda de imóvel, terreno ilegal, controle de gás, internet, são as ações das milícias no Rio de Janeiro. E esse grupo, que é um grupo que tem vários negócios dentro das áreas de milícia, isso é muito forte na zona oeste do Rio de Janeiro, não é a mesma milícia. Então em Campo Grande você tem uma milícia que pega ali Santa Cruz, Realengo, e você tem outras milícias em outros lugares, mas essa área de Rio das Pedras é uma área muito dominada por essa relação entre escritório do crime. É um grupo de matadores que matou para a máfia de caça-níquel, né? Então, a prisão de hoje, por exemplo, a prisão desses dois irmãos, eles moravam, um deles, inclusive, preso numa casa suntuosa em Vila Valqueire, né? Dinheiro todo ele do crime. Ele foi preso por 3 inquéritos diferentes. Um dele é a organização criminosa, que seria o escritório do crime, do qual o Adriano da Nóbrega fazia parte, muito amigo do Queiroz, inclusive, né? Queiroz, assessor da família Bolsonaro, está preso, né, nesse momento. E aí uma tentativa de homicídio por conflito de caça-níquel, e o outro é um homicídio, né? Então, para você ver como é importante isso. Saiu uma matéria fazendo relação desta prisão de hoje, desses dois integrantes do escritório do crime, com o caso Marielle. E aí eu queria deixar claro que não há relação do caso Marielle com essas prisões de hoje. É importante que a gente tenha a clareza e trabalhe com a verdade. Então saiu uma matéria, eu não sei de quem é, onde saiu, também não me interessa, mas não é verdade que essa prisão de hoje tem a ver com o inquérito e com a investigação do caso Marielle. Há um tempo atrás, o caso Marielle já é um caso que tem 2 anos de investigação, né? É um tempo, sem dúvida alguma, demasiado. Então, acho muito engraçado quando entra um bolsominion aqui, você vê porque ele escreve mal, né? Então você identifica rápido que é um seguidor lamentável do Bolsonaro. Mas fica aí ouvindo, que é importante vocês ouvirem também. A investigação no caso da Marielle, em algum momento teve uma investigação da investigação por parte da Polícia Federal. E nesse caso havia uma escuta telefônica que associavam uma dessas pessoas presas hoje ao caso Marielle. Isso foi esclarecido, não há relação entre essas pessoas presas hoje e o caso Marielle. O caso da Marielle, sem dúvida alguma, passa por questão das milícias, passa por questões relacionadas a domínio de território, esses grupos criminosos. Eu ainda não posso dizer, eu não sei qual milícia, mas há relação entre milícias e a morte da Marielle. E é muito importante saber sobre que grupo mandou matar a Marielle, porque evidentemente, a Marielle Anderson, né? Porque evidentemente isso
é muito afrontoso à democracia, né? Porque uma vereadora morta, assassinada brutalmente por uma razão política, se nós não soubermos quem mandou matar a Marielle, a gente não sabe qual é a razão política para isso. Então é muito importante esse esclarecimento. Mas não há relação entre essa prisão de hoje do escritório do crime com a morte da Marielle, deixar isso muito claro, né? Então isso é importante. Outra coisa, já conversei com a família, conversei com os delegados. Agora, são criminosos muito graves e que estavam muito violentos, ameaçadores e que estavam soltos. Então é algo para se comemorar, sim, no Rio de Janeiro, nesse momento, a prisão de duas pessoas importantes num dos grupos mais violentos do Rio, chamado Escritório do Crime, né? Então esse grupo que atua em milícia, que atua junto à máfia de caça-níquel, é um grupo que atua em Rio das Pedras. Então, em homenagem a um bolsominion que está aqui, está falando Viva Bolsonaro 2022, ele está escrevendo isso aqui. O Queiroz tem uma escuta telefônica interessante da mulher dele, que está foragida, né? A mulher do Queiroz está foragida. Ela era assessora do Flávio Bolsonaro. Não sei se o cara que é bolsominion que está aqui sabe disso. A mulher do Queiroz foragida era assessora fantasma do Flávio Bolsonaro, né? As suas filhas também. E uma das suas filhas era assessora fantasma do Jair Bolsonaro. Não sei se você sabe disso, ouviu, gado? E é importante dizer o seguinte, que o Queiroz, numa escuta telefônica da mulher do Queiroz, a foragida, ela diz o seguinte, que o Queiroz tinha controle sobre os meninos de Rio das Pedras, mas que ele não queria falar com nenhum deles por telefone com medo de ser grampeado, mas que ele podia resolver os problemas pessoalmente. São esses meninos de Rio das Pedras que o Queiroz tinha controle. Queiroz, assessor do Flávio Bolsonaro, muito amigo do Jair Bolsonaro desde a década de 80. Ele diz que tinha controle dos meninos de Rio das Pedras. 2 deles presos hoje, estão lá em Bangu, né? Então fica o meu recado aí, muita gente que fica assim, mas tem crimes envolvendo a família Bolsonaro? Olha, faz uma coisa, pergunta para o Queiroz, ou pergunta para a esposa do Queiroz se tem crime. Agora, ir numa manifestação que pede fechamento do Congresso é crime. Não sei se sabem, é crime. Ir é crime, né? Ir numa manifestação que pede fechamento do Supremo é crime. É crime. Rachadinha? É crime. Rachadinha é crime. Então, assim, se alguém tem dúvidas aí, crime não é só matar alguém, como, aliás, o escritório do crime matou muita gente, como o Adriano da Nóbrega matou muita gente. O Adriano da Nóbrega homenageado pelo Flávio Bolsonaro com a medalha Tiradentes. Isso não é crime, não. Entregar a medalha Tiradentes para um assassino não é crime, não. Mas não é legal, não. Também não é legal, não. É bem ruim. É bem ruim, né? Pegar a medalha Tiradentes e entregar para alguém que estava preso por homicídio quando recebeu a medalha, não é crime, não. Você tem razão. Mas é feio. É bem feio, né? Então, o escritório do crime, ele está sendo desmontado, né? Eu acho que o que aconteceu hoje, essa prisão dos 2 irmãos, que certamente assumiriam aí um lugar importante no caso, na organização. Aliás, um dos homicídios que eles estão presos hoje aconteceu no mesmo dia, na mesma hora do assassinato da Marielle, aconteceu no estacionamento do Outback, na Barra, no mesmo dia, na mesma hora do assassinato da Marielle. O que deixa, de alguma maneira, claro também que eles não tinham relação com a morte da Marielle ou não diretamente, né? O Rony Lessa, ele é um matador, está preso, está respondendo pelo crime da Marielle, mas ele não atuava junto a esse grupo, porque senão passa a ideia também que o escritório do crime são todos eles iguais, ou são todos eles atuando junto. Não, o Rony Lessa era muito mais solo, era muito mais isolado, mas esse grupo do escritório do crime, um grupo de matadores que atuavam em Rio das Pedras, Morro do Fubá e outros lugares da zona oeste do Rio de Janeiro, são muito perigosos. Muito importante, a Polícia Civil já tem mandado de prisão de pelo menos outros 3 integrantes que estão foragidos do escritório do crime. E é isso, né? O Rio tem um grupo chamado Escritório do Crime, que fazia segurança para máfia de caça-níquel, disputa de território, tinha negócios com milícia, e muito político se aproximou desses caras, né? Muito político deu medalha Tiradentes, muito político levou parente para trabalhar
dentro do seu escritório, essas relações que não são relações republicanas, não são relações que representam uma nova política. Isso representa a velha política. A mais velha política do Rio de Janeiro é a política que envolve crime, polícia e política. Sabe? 3 pontinhos, ó, crime, polícia e política. Esses 3 pontos misturados é a mais velha política do Rio de Janeiro. E muita gente vem desta relação para depois se tornar senador ou até presidente da República. Então, é muito importante quando a polícia cumpre bem o seu papel, e se a gente faz críticas em alguns momentos à polícia, quando erra numa operação policial, a gente tem também a obrigação de elogiar quando acerta. E hoje a Polícia Civil e o Ministério Público agiram bem enfrentando o escritório do crime, prendendo essa máfia, né, relacionada à milícia, extorsão de pessoas, assassinatos. É isso que representa a nova política? Não, né? Isso é o que há de mais velho, é o que há de mais cruel. Mas o Brasil é muito maior do que esses personagens, né? Muito maior. Vocês viram que mais de 70% dos brasileiros preferem a democracia do que o autoritarismo, né? Não querem distribuição de armas. Mas a gente tem um presidente que, no lugar de distribuir respirador e ampliar leitos, está pensando em distribuir armas para formar milícias políticas. Alguns já presos também, respondendo a inquérito. Então a gente vai assim, fazendo a boa política e enfrentando o crime, mesmo que esse crime possa estar dentro da política. Obrigado, gente. Foi só um esclarecimento e um elogio público à Polícia Civil do Rio de Janeiro e ao Ministério Público por conta desta ação de hoje. Hoje tem sessão importante e à noite, às 19 horas, eu vou estar com a Petra Costa aqui numa live também, tá bom? Obrigado. Boa terça-feira para todas e todos vocês.